Olá, meu nome é Sara, esse aqui é o Rafael e nós somos orientados pelo professor Marcelo França. Estudamos no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e estamos aqui para apresentar nosso projeto, Sistema Automatizado para Monitoramento e Atuação no Cultivo de Vegetais em Ambientes Controlados. Nós apelidamos carinhosamente de estufinha. Então, visto esses malefícios causados pelos agrotóxicos, nós visamos uma forma de cultivar vegetais sem a utilização deles e de forma totalmente autônoma. O nosso projeto deseja construir uma estufa que irá utilizar o sistema embarcado. O nosso projeto também visa o baixo custo, utilizando sensores e atuadores para Arduino e que possuem um preço acessível, para que muitas pessoas possam ter acesso ao produto e assim obter uma vida mais saudável. O nosso projeto possui como objetivo central a construção de uma estufa residencial para cultivo indoor de vegetais, como alface e bonsais. Então, para a gente poder realizar o projeto, para a gente poder construir o projeto, são várias etapas necessárias. Identificar os requisitos, o que a planta precisa para que ela possa crescer forte e saudável. E para a programação, nós vamos precisar estudar funções e gerenciamento de microcontroladores. Também vai ser necessário desenvolver um estudo sobre os sensores e atuadores que vamos precisar utilizar. Também realizaremos a construção de um modelo 3D em software para visualização do protótipo final, como que vai ficar a estufinha no final do projeto. A última etapa, que seria a finalização, é desenvolver, juntar todos os sensores e atuadores utilizados para obter o produto final. Para que o nosso projeto fosse desenvolvido, foram necessárias várias etapas, começando pela leitura e uma busca por uma revisão bibliográfica, até a sua última parte, que é a construção de um protótipo em si. O nosso projeto possui caráter de pesquisa aplicada, pois a gente vai construir um protótipo como um produto final, e ele também caracteriza-se como qualitativo, ao ter a intenção de compreender um fenômeno. Também possui natureza exploratória, quando a gente está se realizando o levantamento bibliográfico sobre os assuntos abordados no projeto, como o modo de cultivar plantas, quais os requisitos para que ela cresça forte e saudável, o que é o Arduino, como utilizá-lo, quais os componentes a gente irá utilizar, as listagens dos sensores também, os atuadores e como eles funcionam. A segunda etapa foi selecionar qual Arduino a gente utilizaria, já que Arduino é um termo genérico para um monte de placas que possuem no mercado. A que a gente escolheu foi o Arduino Mega, que possui portas suficientes para interagir e energizar todos os componentes do sistema. Também nessa etapa foram escolhidos quais atuadores para cada sensor escolhido. Lâmpadas incandescente e fluorescente para o sensor de raios UV e o sensor de luminosidade, motor de passo para o sensor de luminosidade, lâmpada incandescente e motor de passo para o sensor de temperatura e umidade, e uma hidrobomba para o sistema de umidade do solo. A terceira etapa consistirá basicamente no desenvolvimento de uma interface simplificada, em que o usuário irá selecionar comandos pré-programados para determinados tipos de cultivo, utilizando um módulo joystick como selecionador de função. O que vai ficar responsável pela interface gráfica vai ser o display OLED. A quarta etapa será realizada a construção do modelo 3D, já na quinta etapa será realizada então a construção da estufa com a placa de MDF e a inserção dos componentes que serão utilizados em todo o seu circuito, bem como a escrita de todo o código que o Arduino vai utilizar, ou seja, essa etapa será a construção de todo o projeto. Todos os testes realizados com os nossos sensores foram cruciais para o desenvolvimento do projeto, já que todos os códigos gerados por eles serão unificados para formar um único código que será responsabilizado por gerenciar todo o nosso circuito. Os dados recebidos pelos sensores serão trabalhados de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, que o Arduino e o display utilizarão graus Celsius para a temperatura. Serão mostrados no display a umidade do solo e do ar interior, a temperatura e a quantidade de tempo em que a planta foi desenvolvida. O sistema que a gente vai construir, de acordo com nossos orçamentos, possui 25% do valor de uma estufa automatizada que possui no mercado. E sem contar que nem todas elas possuem uma interação gráfica.
E usar o Arduino e os sensores utilizados, que possuem um custo mais reduzido, possibilitam a criação de uma estufa de baixo custo. Quando nós colocarmos a planta dentro da nossa estufinha, o display vai mostrar graficamente as opções disponíveis para o cultivo, por exemplo, uma alface ou uma couve, e o usuário vai escolher uma das opções disponíveis, respectivamente a planta que ele inseriu, utilizando o joystick para navegar por essas opções. Assim, o sensor UV vai detectar se os raios solares incidem sobre a planta, se o tempo necessário de luz foi atingido, no caso for a cortina vai ser fechada para que não haja mais incidência solar, se não as lâmpadas serão acesas, caso esteja à noite, ele precisa de mais iluminação. O sensor de luminosidade irá controlar a quantidade de luz dentro da estufa, se o tempo limite for atingido, as lâmpadas serão apagadas. O sensor de umidade do solo vai regular o nível de umidade do solo em que a planta se encontra, utilizando uma hidrobomba como atuador na irrigação. O sensor de umidade e temperatura do ar vai fornecer os dados de temperatura e umidade ambiente para que os coolers possam exercer a função de umidificador do ar, tanto também como regular a temperatura interna, e as cortinas também possam amenizar a entrada de calor. Se o processo de fotossíntese não seja afetado, a gente vai ter um sistema interno de iluminação para exercer essa função. Como as plantas ficariam em um ambiente fechado e climatizado, não existiria a forma de uma vida patogênica entrar dentro da estufa. Então não vai ser necessária a utilização de pesticidas e agrotóxicos dentro da estufa. Com o nosso projeto, nós buscamos criar um sistema autônomo que seja capaz de criar e cuidar de uma planta, acompanhando e regulando os requisitos do desenvolvimento da mesma. Com todos os estudos, leituras e testes realizados, foi possível determinar os sensores e os equipamentos que a gente vai utilizar no nosso projeto. Assim, a gente conseguiu confirmar que é possível construir um sistema e fazê-lo realizar todas as ações impostas. O consumidor que estiver adquirindo o sistema irá dispensar o tempo de ir ao supermercado comprar hortaliças, terá economia e poderá saber a procedência da hortaliça e, indiretamente, estará contribuindo para a preservação do meio ambiente. Obrigada e até mais!